Olá pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é Vitor Neres e hoje eu trago mais uma review semanal do anime Fumetsu no Anata. Então chega mais e venha saber o que aconteceu nesse episódio 4. E antes da gente começar, bora dar um up no canal? Então já faz assim, ó, já deixa o seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito e divulga esse vídeo com seus amigos. Então vamos começar a nossa review dessa vez do episódio 4, chamado Um Grande Receptáculo. Assim como nos episódios anteriores, tivemos uma introdução de tudo o que aconteceu até aqui. E depois da abertura, a gente viu um flashbackzinho rapidinho da Parona com a irmã dela, né? A irmã dela estava escondendo a criança dentro da Parona, criança como numa árvore oca. E a gente descobre que a Parona, quando era criança, ela seria sim um desses sacrifícios, né? Igual a Marte foi escolhida. Mas a irmã dela escondeu para que isso não acontecesse. E quem foi escolhida no lugar? A própria irmã mais velha dela. Então a gente já começa com esse gostinho um pouco amargo da história. Então a gente volta para os tempos atuais e vemos que elas continuam seguindo para Yanome. Parece que já faz bastante tempo que elas estão andando. E do nada quem aparece na carroça junto com elas? A xamã que escolheu a Marte. Aí a gente já tem um pouco mais de informação importante nessa parte, porque a gente descobre que aquela senhora, ela diz que ela não é uma xamã de verdade, ela é uma xamã falsa. E que os Yanomes estão atrás das terras ricas de Ninana. Então por isso que eles fazem esse sacrifício falso, para eles poderem aos poucos irem tomando o território ali, enquanto isso eles vão sacrificando as crianças. Então a Parona tem a ideia de querer parar de vez com essa cultura aí do sacrifício das crianças, mas a velha explica que isso não é possível por causa dos adultos que já são conservadores lá na aldeia. Então, independente do que ela disser, infelizmente esses sacrifícios continuarão, mesmo eles não sendo de formas reais. Enquanto essa conversa toda estava rolando, a Marte começa a dar frutinhas para a criatura, né? Até que a criatura vomita e eles são obrigados a parar para poder se lavar. E nesse meio tempo, o lobo volta a ser um menino. E aí a Marte reconhece depois tudo, né? Certinho. E aí o lobo começa a lembrar do menino que pediu pra ele não se esquecer dele. Mais uma partezinha aí pra gente lembrar dessa tristeza, né? E lá dentro da carroça, depois quando eles voltaram pra estrada, eles começam a conversar sobre a criatura, talvez ser imortal, e a Parona se pega pensando em qual que é o propósito de uma vida que nunca tem fim, né? Imagina, você conseguir fazer tudo que você quer em vida e chega uma hora que você fica sem propósito. Então ela começa a pensar alto lá e o pessoal fica com uma cara de: o que você tá falando, minha filha, sabe? Aí eles chegam na tribo, né? E quando a Marte chega lá, ela descobre um mundo praticamente todo novo, né? Porque na tribo dela não tinha nada, enquanto nessa outra parece ser uma cidade. Lá tem até carta que eles enviam e a Hayase deixa claro que o que eles precisassem lá na cidade, eles poderiam pegar porque ela iria pagar. Então eles começam a fazer um mau show lá, pegar um monte de coisa. A Marte quer enviar uma carta para seus pais, mas infelizmente lá em Ninana eles não têm essa cultura de escrita e de leitura. E no final das contas ela decide deixar a palma da mão dela lá, só que também não dá certo porque eles não têm o endereço dos pais dela. Então a carta acaba ficando com a Perona. Até que Hayase e os três decidem parar no restaurante para comer alguma coisa. Lá é nítido de que a Marte e a Parona, elas não têm muito o costume de comer coisas diferentes de frutas. Então elas comem o ramen deles lá, o ramen de uma forma totalmente estranha, com a mão. Enquanto isso, a criatura come realmente igual o cachorro, que foi o que ela aprendeu a comer. Mas no fim disso tudo aí era só mais um truque da Hayase para os três dormirem, né? Que a Hayase usou uma erva ali muito eficaz que faz os três dormirem e trancou eles, cada um deles, em uma cela. E aí o anime corta pra cela da criatura, onde a Hayase tá falando para alguns caras que a criatura derrotou o deus deles lá, né? O Oniguma. Então os caras querem tirar a prova real de que a criatura não morre e mandam um prisioneiro lá para tentar matar a criatura. Mas eles não conseguem e a gente descobre que a criatura consegue ainda, como eu posso dizer, copiar também armas. Então o cara dá uma lançada na criatura, a criatura consegue tirar essa lança e dá uma estocada no mesmo cara que tentou atacar ela.
E depois a senhora, que é a chama falsa, né, chega e tenta matar a criatura também, mas não dá certo. Aí o monstro que vira a forma de lobo tenta escapar, mas Hayase impede ele da proeza, né, de fazer isso, e tranca ele na cela junto com March. E a criança descobre que a cela de Parona é acima da dela. Então elas começam a conversar e a Parona pede para que a March coloque a flecha em uma fita que ela desceu, porque ela tem um plano. Depois disso, a criatura consegue se curar e ela consegue sair. Além disso, a criatura aprendeu mais uma palavra, que é isso dói. Então ela fica falando isso dói, isso dói, isso dói toda hora. E a Hayase e os seus guardas passam com o Oniguma e eles decidem, a March e a criatura decidem ir lá investigar para ver o que está acontecendo com aquele ursão. Lá eles descobrem que aqueles espinhos são flechas, então eles decidem tirar, mas a Hayase e os guardas voltam e por mais que a March tente se esconder, ela não consegue e os caras acabam prendendo ela de volta na cela. E não acaba por aí, ela fica ainda encarregada de cuidar e limpar todo o ursão lá, enquanto a Parona fica responsável pela faxina da prisão. E depois disso, a Parona decide criar um plano para escapar com a velha, a March e a criatura da prisão. Mas para isso, ela iria precisar do pelo branco do urso e de mais algumas flechas que a própria March ia mandar para ela. Depois disso, os dias foram se passando e enquanto a March estava cuidando do urso, fazendo toda aquela limpeza e tal, ela acha que o urso ainda está vivo e ela começa a falar várias coisas bonitinhas pro urso, que depois que ele sarasse, as feridas cicatrizassem, ele ia sair dali. E o lobo começou a falar isso dói, e enquanto a March ia cuidando dele, depois que ela fez todo o serviço, o lobo olhou para ela e falou obrigado. Só que o que ela não sabia é que aquele urso já estava morto, ou seja, o receptáculo estava vazio. Então aparece a voz do narrador falando isso. A câmera corta na Parona tentando escapar. Ela por pouco ela não passa dessa para melhor, mas ela consegue executar parte do plano dela, que ela tinha um plano um pouco diferente, mas mesmo assim ela consegue executá-lo. Consegue derrotar um guarda e ficar com as roupas dele e libertar a March da prisão. Então ela tem aquela visão do passado e lembra que a irmã dela se sacrificou no lugar dela. E o episódio acaba assim. Bom, vamos rapidinho aqui para as minhas considerações. Eu achei que esse episódio também foi muito bom. O estúdio está fazendo a animação muito bem feita. A gente consegue ver que nos momentos em que a criatura precisa se transformar, assim, a animação fica muito boa. Eu tô pegando uma pequena raiva da Hayase, né? Uma pequena não, né? Uma grande raiva da Hayase, porque ela foi a famosa loba em pele de cordeiro. Eu tô gostando também muito da soundtrack, né? Da host da obra. Ela repassa bem os momentos. O episódio dessa vez teve mais um pouco misto de cenas um pouco mais tristes. Claro, não que fizessem a gente chorar, né? Mas a gente também tem que entender que a obra precisa ter uma história à parte das tristezas. Ela trabalhou bem essa parte mista. Eu achei que a parte que a criatura fugiu da cela foi um pouco rápida demais, né? Depois que tentaram matar ela. Mas isso não prejudicou o episódio no todo. Eu estou curioso para saber o que vai acontecer no próximo episódio, já que pelo trailer, né, o PV aí, a gente descobriu que elas vão conseguir escapar e que coisas boas estão para acontecer por aí. Será que o cachorro conseguiu absorver a vontade do urso? Não sei. Lembrando que a Parona ela quer pegar as partes do urso, né, os pelos, os olhos ali, a pele, para mostrar pra tribo dela que esse deus já não existe mais e que os sacrifícios não precisam ser necessários. Resta saber se ela vai conseguir chegar até lá e se o povo vai realmente acreditar nela. Vamos aguardar aí. Bom pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de comentar bastante. Me digam aí o que você achou desse episódio. Eu gostei muito. E você me fala aí também se você gostou ou não.
Já conhece os parceiros aqui do canal? Ainda não? Fica tranquilo que eu vou deixar o link deles aqui nos comentários fixados no topo. Chamo vocês também para me seguir nas redes sociais, eu vou deixar todas elas aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham uma semana muito legal aí, cheia de vitórias, e vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!